Começa agora, na Vibe Mundial, o programa Autoconhecimento e Saúde, com a terapeuta Reiki, analista comportamental e coach, Solange Reis, e o terapeuta naturopata e hipnólogo, Fernando Ambrogi. Boa tarde, Fernando, tudo bom? Tudo bom, boa tarde, tudo bem? Certinho com todo mundo? Hoje a gente está começando o nosso autoconhecimento e saúde num dia diferente, né, Fê? Pois é, né? Sexta-feira, 3 horas da tarde, mas o nosso horário regular é às terças, ao 12:30. Contamos com todos vocês ali com a gente. Exatamente. E o nosso assunto hoje é hipnose, certo, senhor Fernando? Certinho, hoje vamos falar um pouquinho sobre hipnose. Como que a hipnose funciona, quais são os benefícios, os riscos, enfim. Vamos lá. E para começar, eu queria que você me respondesse uma coisa. Como que a hipnose age na nossa mente? Tá, vamos lá. A hipnose é um fenômeno natural, né? Onde todo mundo é hipnotizado e hipnotiza a todo momento. Um exemplo clássico que eu sempre uso aqui é quando a gente assiste um filme. A gente se emociona com aquele filme. A gente está sendo hipnotizado. A gente sabe que aquilo que está acontecendo não é uma realidade, né? Mas a gente se emociona quando a gente está vendo aquela cena, né? A gente se permite que aquela informação entre no nosso inconsciente e de determinada forma toque os nossos sentimentos. Tanto é que o mesmo filme, para determinadas pessoas, emociona e para outro grupo de pessoas não emocionam. Por quê? Porque aquelas pessoas elas têm alguma programação mental que se comunica com aquela mensagem que está sendo passada ali. Então, esse é um processo hipnótico natural de todo mundo. Isso acontece a todo momento, com todo mundo. Agora você me suscitou uma dúvida, posso perguntar? Pode perguntar. Por exemplo, tem gente que adora filme de terror. Sim. Eu não suporto filme de terror. E aí a pergunta é, existem pessoas que são resistentes à hipnose? Seria por essa linha de raciocínio? Se eu tenho alguma coisa, se eu tenho alguma identificação com aquilo, de alguma maneira, aquela emoção me puxa, eu me envolvo com aquilo e vou. Do tipo filme que às vezes você nem lembra onde você está, de tanto que ele te absorve. Sim. E quando você tem já alguma reatividade, você não permite que isso aconteça. Isso pode acontecer. Acompanhar essa analogia para a hipnose também? Pode acontecer. Vou dar um exemplo de um paciente, outro dia em clínica, ele fez um desafio para mim. Eu duvido que você me hipnotize. Eu falei, então eu também duvido. Entendeu? Porque se a pessoa não se permitir, ela não vai ser hipnotizada. Por exemplo, se eu der um comando para a pessoa fechar o olho e a pessoa não fechar o olho, eu não posso obrigá-la, né? Então, assim, a hipnose é um processo totalmente permissivo. A pessoa tem que permitir. E quando ela se permite a ser hipnotizada, aí sim a gente consegue acessar as informações do inconsciente dela. Mas, se ela não permitir, eu vou falar para ela imaginar uma determinada situação, ela se nega a fazer isso. Eu não tenho como mensurar, né? É claro que quando a pessoa está em transe, né, a gente consegue, de certa forma, mensurar, né? Existem alguns testes que a gente faz durante o processo para ver qual o nível de transe que ela está, de aprofundamento que ela está, né? Então, assim, você estava falando do filme de terror. Uma coisa é o processo hipnótico e outra coisa é o gosto pessoal. Tem gente que gosta de filme de terror, tem gente que não gosta. O passar medo é um processo hipnótico através do filme. De repente eu, por exemplo, eu vejo um filme de terror, aquilo ali não me toca, né? Aquela informação eu não permito que entre no meu inconsciente. Mas tem pessoas que permitem e passam medo. E tomam aquele susto, né? Agora, quando o filme é um filme bom, eu posso dar um exemplo de um filme chamado O Iluminado, um filme antigo pra caramba, e que realmente, eu não lembro o nome do ator, eu não lembro o nome do ator, mas é um filme bem antigo, e ele tá comandando ali um hotel abandonado, né? E ali realmente é um filme que tem um processo de suspense muito grande e que me tocou.
apesar de eu não ter, não me conectar com esse tipo de informação. Mas no caso desse filme, por ser um trabalho de um ator, de uma direção muito, muito bem elaborada, me tocou e me hipnotizou. Mas eu permiti isso. Se eu estivesse tomando um café, vendo, conversando com outra pessoa, eu assistiria aquilo ali e não me hipnotizaria. Tá. Tá. Gosto não, esse não me pega não. Não, né? Não. Mas me diz uma coisa, existem riscos da hipnose? Quais seriam os riscos da hipnose para a mente? Olha, a princípio, todo hipnólogo vai falar que não existe risco, tá? Porque é um processo de permissão. A gente é uma conversa de permissão. Porém, existe a tal hipnose de palco, aquelas brincadeiras, né? Onde a pessoa se permite hipnotizar. Eu particularmente não recomendo esse tipo de coisa. Porque se a gente vai brincar com alguma coisa, por que brincar com o seu inconsciente? Com aquilo que está guardado dentro da profundidade da sua alma. Para que brincar com isso? Né? A hipnose clínica, a gente vai usar essa ferramenta para solucionar problemas de ansiedade, depressão, vícios, problemas de relacionamento, enfim, vários problemas que a gente tem, inclusive de problemas físicos, né? Onde a gente muda a programação mental da pessoa. Então, assim, a princípio não tem risco, mas para que se permitir a fazer um processo que vai mexer com o seu inconsciente, que você tem de mais profundo dentro da sua estrutura emocional? Para quê? Qual a razão disso? Então, assim, eu não recomendo. Mas, teoricamente, não tem risco nenhum. Tá? A gente pode observar no nosso dia a dia o quanto nós somos cooptados pela hipnose, por exemplo, através da televisão, né? Sim. Na televisão, alguns programas. E se a gente tem uma tendência a, de alguma maneira, se emocionar com a dor do outro, ou às vezes com a alegria do outro, você fica ali na frente da televisão horas sem perceber que o tempo está passando, a vida está correndo e você está hipnotizado ali. Né? O que eu posso falar também, agora com essa pandemia que a gente viveu, quantas pessoas foram hipnotizadas com essa situação. Né? Não que não tenha sido grave, com certeza foi muito grave, mas teve gente que ficou muito além daquilo mais impactada, mais impactado emocionalmente do que realmente foi. Tem gente que está em isolamento até hoje, né? Sim. Entendeu? Como que é essa história que a gente ouve muito falar na PNL? Porque a PNL e a hipnose são co-irmãs, né? Uma depende da outra, né? Exato. Não que uma... Efetivamente, você não trabalha hipnose você não trabalha a PNL ou as ferramentas que a gente tem na PNL necessariamente, obrigatoriamente, com uma pessoa em estado hipnótico. Não é isso. Necessariamente. Mas as duas, elas caminham juntas. Sim. Né? Como é que é essa história do tal do mapa? Tá, o mapa não é o território, né? Exatamente. Explica isso um pouquinho para gente. Vou dar um exemplo que eu tenho no meu livro, né? É uma participação que eu tenho em um livro de coach, né? Apesar de eu não ser coach, mas eu tenho uma participação nesse livro. E eu falo sobre isso, o mapa não é o território. Imagina o seguinte, uma programação mental. Se você programa uma viagem entre São Paulo e Rio de Janeiro pela Via Dutra, tá certo? É exatamente o exemplo do livro, tá? Uma viagem de São Paulo ao Rio de Janeiro pela Via Dutra. Porém, na sua programação mental, no seu Waze mental, quando chega em Taubaté, você pega a rodovia do Tamoios e sai lá em Ubatuba. Tá? Essa é a sua programação mental. Qual que é o seu objetivo? Sair de São Paulo e chegar no Rio de Janeiro. Só que a sua programação mental te diz que quando você chegar numa determinada cidade, Taubaté, você vai entrar à direita e o resultado é Ubatuba. Você conseguiu chegar no seu objetivo, que é chegar no Rio de Janeiro? Não. Você chegou em outro lugar. Porque o seu objetivo é diferente da sua programação. Quando a gente tem um objetivo na vida que é diferente da nossa programação, a gente tenta uma coisa e o resultado é outro. Tenta uma coisa e o resultado é outro. O resultado está errado? Não. O que está errado é a sua programação, que não está em congruência com o seu objetivo. E aí, no processo hipnótico, a gente entra em transe e a gente altera essa mudança. A gente faz essa mudança na rota. E é justamente onde eu digo, o mapa não é o território que ele representa, é apenas uma visualização. Então, se eu quero chegar no Rio de Janeiro, eu tenho que seguir a Dutra até chegar no Rio de Janeiro. Né? Então, se eu quero conquistar uma vaga no emprego, eu tenho que
fazer aquelas, eu tenho que me desenvolver aquelas habilidades para conquistar aquela vaga. Por exemplo, não adianta eu querer ser um advogado e estudar enfermagem. Sim. Eu não vou conseguir. Então, é basicamente isso. Estou falando exemplos grandiosos que ficam mais simples para a gente entender. Mas isso acontece nas pequenas movimentações do dia a dia, a todo momento. E essas mudanças alteram o nosso resultado todos os dias. E quando a gente faz um processo hipnótico, a gente consegue ir primeiro num processo de anamnese, identificar qual o objetivo daquela pessoa, e identificar aonde que está esse desvio da programação mental dela. Uhum. E em transe a gente faz uma ressignificação. A gente acerta Um um alinhamento entre objetivo e a programação da onde a pessoa quer chegar. E com isso, ela passa a ser naturalmente conquistar aqueles objetivos, sem nenhum esforço. Isso funciona muito bem para emagrecimento, para vícios, para fobias, né? Sim. Então, é muito fácil. Por isso que a hipnose, ela apresenta uma solução às vezes muito rápida, às vezes em 2 ou 3 sessões, às vezes até em uma sessão, tá? Onde a pessoa deixa de ter aquele... ela desconecta aquela vontade de fumar, aquela questão da bebida, ela tem aquela necessidade que a gente consegue mudar aquele objetivo. Porém, mais uma vez a gente tem que falar, não adianta você entrar num vídeo na internet e se auto-hipnotizar, porque não é isso. Você tem que ter um profissional que vá fazer uma anamnese, entender qual a sua necessidade efetiva, né? Qual o seu interesse naquele processo, e esse profissional vai fazer isso clinicamente, com toda segurança, sem nenhum problema nenhum. E me diz uma coisa, como que a hipnose pode também nos ajudar num assunto mais, digamos assim, bastante delicado e que todo mundo já sentiu na pele? Como ele pode ajudar a gente nos nossos relacionamentos? A gente tem vários tipos de relacionamentos, né? Relacionamento afetivo, né? Marido e mulher, relacionamento pai e filho, relacionamento de trabalho, relacionamento de amizade, de parceria, que, né, a gente tem na clínica, enfim. Mas vamos falar aqui de relacionamento marido e mulher, só para a gente ter um exemplo. Okay. Tá? Mais uma vez, o território não é o caminho, não é o mapa que ele representa. Imagina o seguinte, o marido tem um objetivo, e a mulher tem outro objetivo quando eles se conhecem com 20 anos de idade. Eles estão juntos ali há 10 anos, 15 anos, muita coisa mudou, né? Aqueles objetivos também mudaram, né? Uhum. O marido já conquistou aquela vaga no trabalho, a mulher já fez a faculdade dela, já está trabalhando. Cada um já tem a sua vida funcionando normalmente. E aqueles, de certa forma, o casal se ama, mas eles não conseguem mais se entender. Porque os objetivos, o marido quer ir no futebol, a mulher quer ir no shopping, né? O marido quer tomar uma cervejinha com os amigos, a mulher quer ir num teatro, e eles já não conseguem se entender. E aí eles conversam, se acertam, daqui a uma semana volta ao mesmo problema. Conversam, se acertam, daqui a uma semana volta o mesmo problema. Por quê? A programação mental deles se alterou, né? Então, o trabalho que a gente faz é justamente isso. Vocês têm interesse em ficar juntos? Vocês se amam? Se amam. Vamos reprogramar os seus objetivos através da hipnose? E aí a gente faz a sessão com o casal, né? Individualmente. Tá? Isso que eu ia perguntar, porque não hipnotiza os dois ao mesmo tempo. Tem que ser individualmente. E aí a gente reprograma para que os interesses, os objetivos voltem a caminhar juntos. Uhum. Tá certo? Entendi. É um trabalho muito legal e, assim, a gente tem... O resultado que a gente tem com isso é muito expressivo na vida dos casais, tá? E eu falo na vida dos casais, às vezes sócios também, né? Sócios que estão... eles têm o objetivo de fazer a empresa crescer, mas cada um pensa de uma forma. Vamos acertar isso, entendeu? E se conscientemente a gente não consegue, por que não fazer um processo hipnótico? Entendeu? Vamos acertar, vamos fazer essa empresa ganhar dinheiro, né? A hipnose, ela viria acompanhando um processo terapêutico cognitivo, ou ela viria somente se a pessoa já tentou essa terapia cognitiva e ela não consegue resultado e aí ela vai para a hipnose? Ou as duas realidades podem ser... As duas realidades podem ser. Porque uma coisa não... Quando a pessoa tem foi um problema cognitivo, né, que passou.
Eu acho assim, me dá um exemplo para me entender melhor do que você está falando, porque eu não estou conseguindo... Uma pessoa que, por exemplo, ela tenha medo de voltar a dirigir. Ela Sim. dirigia, sofreu um acidente, Uhum. e aí ela, por causa do trauma do acidente, entendi, ela não entendi. consegue voltar a dirigir. E ela precisa daquilo porque aquilo faz parte do dia a dia da vida dela, do estilo de vida, enfim. E ela vai para um psicólogo ou para um psicanalista e ela vai tentar tratar aquele medo. Uhum. E ela tenta por vários meses e ela realmente não consegue. Melhora muita coisa, porque obviamente no tratamento Sim, sempre com se melhora, certeza, com mas certeza. ela ainda continua com medo. Seria nesse momento, então, que ela poderia recorrer à hipnose como uma ajuda complementar e Uma mais ajuda profunda? Seria complementar. isso? Como que funciona isso? O que é um trauma? É um sentimento muito forte, Sim, né? É um sentimento que te trava, às vezes, né? sim. A pessoa vai dirigir, ela começa a suar frio e ela não consegue colocar aquele carro em movimento, né? Como que funciona a hipnose? Tá? É o que a gente chama, que eu chamo de transplante emocional, tá? Eu vou buscar na história da vida dela, com a pessoa em transe, vou buscar na história da vida dela um momento onde ela teve muita força, muita coragem, tá certo? E todo mundo tem, Sim. né? Todo mundo tem aquele momento que ela teve que enfrentar uma situação e falar, nossa, como eu tive coragem, como eu me enfrentei. Aquela força é dela, tá intrínseco no ser dela, entendeu? Daquela pessoa. Com o processo hipnótico, a gente consegue transplantar esse momento de coragem para aquele momento onde a pessoa sofreu um acidente e se traumatizou, né? Então a gente pega aquela emoção e joga naquele momento onde ela faltou aquela emoção. E com isso a gente consegue equilibrar, né? Seria uma uma ressignificação, mas eu digo, ela Sim. estaria buscando, na verdade, um recurso que ela já tem desenvolvido internamente e que naquele momento ela não toma consciência daquilo, então ela busca, dentro do processo de hipnose, ela resgata essa força, ela resgata esse recurso interno Exatamente. para aplicar Porque o no recurso momento é do dela. trauma. O recurso é dela, entendeu? Ela tem aquele recurso. Todo mundo tem isso, entendeu? Apenas ela tá potencializando o momento da dor. Uhum. Aquele momento da dor passa a ser mais importante, principalmente é o que a gente chama de âncora, né? Quando ela se vê naquela situação. O que é a âncora? Sabe quando a gente sente um sabor da comidinha da mamãe? Um perfume? Nossa, isso aqui me lembra uma situação que eu vivia 50 anos atrás, ou 20 anos atrás, entendeu? Isso é uma âncora. Quando a pessoa que tem medo de dirigir, no exemplo da pessoa que tem fobia de direção, quando ela senta na frente na frente perante uma direção, ela traz toda aquela carga, da mesma forma que a gente traz aquele sabor do passado, aquele olfato, entendeu? Ela traz toda aquela carga. Quando a gente altera isso, né, aquilo deixa de ser importante. Não que aquele momento não existiu. Existiu, ela sofreu um acidente, mas a emoção pode ser ressignificada. Tá certo? E aí os gatilhos vão diminuindo, né? Sim. Eles vão perdendo essa Elas força. vão perdendo a força Tá. e se alterando. A gente pode criar novos gatilhos e colocar no mesmo lugar. Tá. Entendeu? Gatilhos de coragem, de força, de superação, inclusive, entendeu? O gatilho que a gente está chamando aqui são gatilhos comportamentais, que são situações que nos provocam alguma determinada Exatamente. reação ou comportamento. Né? A gente fala gatilho. A gente vicia em alguns termos. É. E quais são algumas das doenças ou transtornos que a hipnose pode tratar? Bom, a gente já falou dos problemas de relacionamento, seja eles Sim. amorosos, de parceiro de trabalho, enfim, né? Mas tem a depressão, toque, ansiedade, fobias, vícios de um modo geral, cigarro, bebida, drogas, né? Bloqueios psicológicos, disfunções sexuais, né? Anorgasmia, enfim, são vários, ansiedade, autoestima, né? Disfunção sexual está muito ligado à ansiedade, né? Então, assim, a gente consegue equilibrar isso com a hipnose, fazendo esses transplantes emocionais, buscando na história de vida da pessoa o que está causando aquilo ali e transportando com as próprias emoções dela, né? Agora, isso são problemas de ordem emocional. Existem também os problemas de ordem física, né? Que a naturopatia trata também, né? E é interessante que o meu trabalho eu mesclo os dois. Então, por exemplo, a pessoa que tem uma ansiedade,
que ela vai tratar comigo por causa... Ela tem uma disfunção erétil, tá? E ela vai fazer um trabalho de ansiedade comigo. A gente faz esse trabalho, mas a gente entra também com os naturais para diminuir a ansiedade e equilibrar o corpo. Então, o trabalho não é feito em uma linha só, e sim um trabalho multidisciplinar. Eu mesclo a naturopatia com a hipnose. E a gente consegue resultados melhores ainda. Da mesma forma que quando a pessoa tem um problema físico, né? Quando a pessoa tem um problema físico, por exemplo, ela tem uma infecção, tem algum problema pulmonar, um problema hepático, a gente vai tratar a causa desse problema através da hipnose, o que está levando aquela pessoa a ter aquele problema um problema psicossomático, tá? O que está levando aquela pessoa a desenvolver aquele problema emocional. Desculpa, vou reformular aqui. Qual a emoção que está levando aquela pessoa a desenvolver aquele problema físico? A gente trata aquilo ali com a hipnose, desligando aquela chavinha, e ao mesmo tempo entra com a naturopatia para equilibrar a questão química do corpo. Tá. Existe algum caso em que você diria para a pessoa, olha, não é um caso de hipnose? Que não é um caso de hipnose? Existem vários casos, né? Existem vários casos onde a pessoa ela se permite, mas ela não está sendo hipnotizada. É uma questão, ela está processando aquela informação através do consciente dela e não do consciente de um outro terapeuta. Então, isso a gente pode se chamar de auto-hipnose. Sim. Né? Sim. De auto-hipnose. Autossugestão, Autossugestão, mas não necessariamente é um processo hipnótico. Sim. Né? Me diz, aqui a gente já está indo para a nossa finalização, mas porque eu acho que as pessoas têm muita curiosidade sobre hipnose e às vezes tem até um certo medo, um certo receio de ir para o processo de hipnose. O que você diria para essas pessoas que não se sentem seguras de procurarem um hipnoterapeuta? O que eu mais escuto na hipnose clínica é o seguinte: e se eu não voltar? E se o terapeuta morrer? E se acontecer não sei o quê e o terapeuta não conseguir fazer eu voltar? Por exemplo, durante o processo clínico, a gente faz alguns exercícios, né? Alguns testes, na verdade, para ver o nível de aprofundamento que a pessoa está naquele momento. E um deles é grudar a mão. A gente gruda a mão. A pessoa fala assim, e se eu não conseguir desgrudar a mão mais? Fica tranquilo que você vai desgrudar. Porque isso é só um exercício, né? Então, assim, se o terapeuta morrer durante o processo, você vai ficar ali, deitadinho, vai ver o terapeuta cair do teu lado e vai levantar, entendeu? Provavelmente vai tentar socorrer ele. Espero que não seja eu, o terapeuta, tá? Mas vai acontecer isso. A pessoa não vai ficar em transe eternamente. Não existe isso. Da mesma forma que quando você está assistindo um filme, e o filme acaba, você volta, levanta, vai tomar um café. É normal. É um processo, é um fenômeno natural. Não tem nenhuma conotação espiritual, não tem nenhuma conotação religiosa, não é místico. Não é místico. É apenas um fenômeno da nossa mente. Tá, agora, mas para as pessoas entenderem a história da mão, porque quem está ouvindo a gente não deve ter entendido. Explica um pouquinho como que é essa história da mão. A história da mão é o seguinte, quando a gente está... existe na hipnose de palco também, e eu uso esse exercício para medir o nível de transe da pessoa, para ver até que ponto que ela está hipnotizada. A gente faz uma terapêutica rápida, né? Onde a gente faz a pessoa grudar a mão. Ela não consegue soltar a mão na outra. Entrelaçar os próprios dedos, uma mão com a outra. Exatamente. E aí ela não... Você fala assim... Você dá o comando. Dá o comando, tenta soltar a mão e ela não consegue. Né? Isso a gente faz, às vezes a pessoa está deitada para ela não se mexer também. Isso vai variando de acordo com a resposta corporal da pessoa. Então eu vou mensurando qual que é o exercício que a gente faz, e a pessoa naquele momento ela não consegue, porque ela não consegue soltar, porque ela está sob o efeito da hipnose. Né? Mas se ela quiser soltar, ela solta. Né? Não tem nada grudando não. Ela tá... Não tem nenhum misticismo, nada ali que tá... É só um comando mental mesmo. Entendi. Tá certo? E para ser atendido por ti ou passar contigo em um tratamento, como que faz? Olha, só agendar uma consulta, né? Com a gente. Meu site é www.fernandoambroge.com.br, tá? fernandoambroge.com.br. Tá? E o telefone?
Telefone, você tem? Eu não tenho. O Pode telefone é 11, São Paulo, 912288508. falar. Certíssimo? Exatamente. Esse número é o WhatsApp, inclusive. Tá ótimo. Repete o número. Repito. 11 São Paulo, 912288508. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Obrigada, Espero ter Fernando. esclarecido alguma coisa aqui sobre hipnose. E terça-feira, 12:30, aguardamos vocês no programa Autoconhecimento e Saúde. Certinho. Acabamos de ouvir na Vibe Mundial